Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de nosso curso Expiação Infinita. Eu sou o Célio Dantas, irmão Célio Dantas, sou o diretor do Instituto Penha, e é uma grande bênção estar com vocês em mais um episódio, né, do nosso curso. Sejam muito bem-vindos também os amigos que também não são membros, que têm acompanhado, né, o nosso canal, nosso curso também. É uma satisfação tê-los aqui conosco. Gostaria de lembrá-los sobre a importância de preencher também a lista de frequência, tá? É muito importante que vocês possam preencher essa lista, lembrando que esse é um curso válido, né, do Instituto, e então é muito importante que você preencha a lista de frequência que está na descrição desse vídeo, ok? Bom, hoje então eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês. Vamos pegar aqui, só um minutinho. Muito bem. Deixar aqui em tela cheia, vai ficar mais fácil. Perfeito, então nós estamos no nosso encontro de número 9. Vamos abordar os capítulos 20 e os capítulos 21 também. Esses são capítulos bem grandes, bem extensos, então eu procurei pegar alguns trechos do livro que eu achei muito interessante e para poder compartilhar hoje aqui com vocês. E eu espero que, assim como eu, vocês possam, ao término, né, desse episódio, do nosso debate de hoje, da nossa aula, sentir o Espírito do Senhor, sentir mais gratidão também por Ele, né, por tudo que o Senhor faz por nós, fez por nós e continua fazendo. Bom, o primeiro capítulo que eu gostaria de abordar hoje do livro, Expiação Infinita, é o capítulo 20, a bênção, né, da motivação. Lembrando que nós temos esse curso atendendo uma promessa, né, profética do presidente Nelson, que nos fez aquele convite de estudarmos cada semana, pelo resto da nossa vida, sobre a expiação do Salvador Jesus Cristo. E a gente tem feito isso, esse curso tem nos ajudado a cumprir, né, com esse pedido profético. E se nós fizermos isso, a promessa é que nós teremos nosso entendimento ampliado, né, da expiação. Muito bem, então vamos falar sobre a bênção da motivação. Ah, no livro nós lemos o seguinte: outra bênção importante que decorre da expiação é o poder de motivar. Deixa eu só mudar aqui a posição do meu vídeo. O poder de motivar. O propósito principal do sofrimento do Salvador era o de redimir-nos da queda e dos efeitos de nossos próprios pecados. No processo de realizar esse feito divino, porém, houve um efeito colateral divino, parte da qual foi o poder motivacional que atrai os homens a ele. Alguns chamam isso de a teoria da influência moral ou de síndrome da atração do amor. Mas o nome pouco importa em comparação à consequência. Os poderes da expiação não permanecem adormecidos até que alguém peque. Então, subitamente aparecem para satisfazer as necessidades da pessoa arrependida. Em vez disso, tal como a força da gravidade, eles estão presentes em toda parte, exercendo sua influência invisível, porém poderosa. Vamos continuar aqui lendo outro slide e eu já falo aqui o meu raciocínio a respeito disso. Neff referiu à onipresença desses poderes motivacionais. Ele nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo a ponto de entregar sua própria vida para atrair a si todos os homens. Depois da ressurreição do Salvador, ele ensinou: E por essa razão fui levantado, portanto, atrairei todos os homens a mim. Nesse sentido, o Salvador exerce uma forma de gravidade espiritual que atrai e instiga todos os homens a ele. Esses poderes motivacionais são sempre exercidos, espalhando-se, penetrando cada coração.
São esses poderes que ajudam a acender o desejo de arrepender-nos. São esses poderes que podem inspirar-nos em nosso curso de ação antes que o pecado seja cometido. Então, eu gostaria de comentar esses dois slides. Olha que interessante o que nós aprendemos aqui através das Escrituras, mas que é citado, né, pelo Elder Callister no seu livro Expiação Infinita, sobre esse poder, né, que o Senhor tem de atrair os homens a si, né, atrair a si todos os homens. Quando fala que homens são homens e mulheres, né, crianças, jovens, todas as pessoas. Então, que poder, né, o Salvador Jesus Cristo tem de atrair, né, todas as pessoas para si? E eu fico pensando no poder mesmo que ele fez para atrair, me atrair para a sua vida, né? Então, e que bom que eu também fui influenciado por essa atração, porque eu pude servir uma missão de tempo integral, né? Então, assim como muitos jovens, né, durante 2 anos da minha vida, eu pude deixar algumas coisas, família, estudo, trabalho, para servir ao Senhor. Hoje, muitas pessoas que servem também, né, presidentes estacas, bispos, eh, presença socorro, primária, deixam muitas coisas, enfim, qualquer chamado para servir ao Senhor. Então, quantas pessoas são de fato atraídos, né, por esse poder, né, que o Salvador Jesus Cristo exerce na nossa vida, né? E que isso é uma grande bênção, uma grande bênção. Que bom que eu tive pude sentir, né, esse poder na minha vida, pude ser atraído, né, pelo Senhor e que bom que eu fiz isso porque eu tenho recebido muitas bênçãos, né, por ter feito isso. Vamos lá, vamos continuar. Assim, os poderes que emanam da expiação não são apenas de natureza reativa, mas de igual importância, são também proativos. Basta dizer que a expiação é muito mais do que um remédio divino para corrigir nossos pecados depois que eles tiverem sido cometidos. A expiação, na verdade, é a mais poderosa força motivacional do mundo para sermos bons no dia a dia e, quando necessário, para arrepender-nos quando cometemos falhas. O elder Charles W. Penrose ensinou que se realmente acreditamos em Deus e em Jesus Cristo, então entra em nosso coração o desejo de afastar-nos do pecado. Olha que interessante, né? Um outro poder, né, que atrai muitas das pessoas, ah, também é claro, né, o poder de sabermos que podemos nos arrepender após cometermos pecados devido ao sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Mas o que o Elder Callister ensina aqui também, citando o Elder Penrose, é que ele pode ser evitado também, né? Muitas coisas que nós, pecados que a gente poderia cometer, ou até mesmo uma vida menos excelente do que a gente procura ter, ah, e não é só o pecado, né? Não é só corrigir coisas, mas o que o Elder Callister ensina aqui é que nós podemos também, ah, através, né, do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo, ter uma vida beirando a excelência, né? Então, isso é muito bom saber disso. Então, quando aí necessário, aí sim nós podemos usar do arrependimento, né? Quando nós cometemos falhas. Mas eu gostei muito quando ele fala aqui, né, que é uma força motivacional para sermos bons, bons em tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia. Ela não serve somente para corrigir falhas, né? Então, isso aqui é uma coisa fantástica, né? Então, existe esse poder, né, de cada vez que nós estamos voltados a Cristo, de ser atraído por Ele, pelo Senhor, a tendência é nós sermos excelentes nas coisas que fazemos, sermos bons, né? Porque por causa desse poder, né, de atração. E o arrependimento, como o presidente Nelson bem ensinou, também é a forma que nos ajuda a nos tornarmos uma versão melhor de nós mesmos. Ok? Muito bem, então vamos continuar. Eu queria só enfatizar de novo essa frase. A expiação, na verdade,
é a mais poderosa força motivacional do mundo para sermos bons no dia a dia e, quando necessário, para arrependermos quando cometemos falhas. Mas como a expiação motiva, convida e atrai todos os homens ao Salvador, homens e mulheres, o que causa essa atração gravitacional, essa força de atração espiritual? Existe um poder irresistível que flui do sofrimento em retidão. Não o sofrimento indiscriminado, não o sofrimento inútil, mas o sofrimento voluntário realizado em retidão por outra pessoa. Esse sofrimento por outra pessoa é a forma mais elevada e pura de motivação que podemos oferecer às pessoas que amamos. Pense um pouco. Como alguém muda a atitude ou o curso de ação de um ente querido cujos passos parecem conduzi-lo à destruição? Se o exemplo deixa de influenciar, se as palavras de bondade são ignoradas e se os poderes da lógica são descartados como palha diante do vento, então a que recorremos? O jejum foi muitas vezes empregado para esse exato propósito. A abstinência faz muito mais do que deixar-nos com fome. Ela faz mais do que refinar nosso espírito. Ela tem dentro de si um poder motivacional inerente que pode mudar e abrandar o coração dos outros, especialmente se eles souberem que estamos jejuando por eles. Nisso há uma força que pode penetrar as muralhas de granito do orgulho, repor os reservatórios de humildade e engrenar maior afeto e gratidão pela pessoa que assim sofre. Nem todo sofrimento motiva para o bem. Há a dor recorrente e o sofrimento da guerra, mas o mundo está cheio de guerras e conflitos. Há o sofrimento dos que contraem doenças contagiosas por conduta imoral, mas milhares continuam a fazer o mesmo. E há o sofrimento das almas puras e nobres que estão capazes de sofrer por outros, cujo sofrimento tem mais do que um poder purificador para elas próprias, mas também proporciona um poder redentor para outras pessoas. Quando eu estava lendo esse trecho do livro, por isso que eu quis trazer também aqui para compartilhar com vocês, é, eu tive essa experiência, né? Eu recebi como bispo, e teve algumas pessoas que eu falei: olha, eu estou jejuando por você, eu vou jejuar por você, e eu gostava de compartilhar, né? Não com muitas pessoas, mas por algumas pessoas em especial, esse. esse conceito, né, de que elas saberem que eu estava jejuando por elas. Puxa, isso foi tão legal, assim, essa experiência. As pessoas vinham depois ah, agradecer. Puxa, bispo, obrigado por ter jejuado por mim. Nossa, aquilo fez uma grande diferença, às vezes abriu corações, né, para algumas coisas que precisavam ser corrigidas e aumentou ainda nosso laço, né, de irmandade, de amizade. Então, puxa, eu presto meu testemunho de que isso funciona realmente, né, quando oramos, jejuamos pelas pessoas e elas sabem disso também, isso faz uma diferença, né, demonstra que nós nos preocupamos com aquela pessoa, que nós a amamos, né? Como familiar, também é importante, acredito, né, em fazer isso também, eles saberem que estamos jejuando por eles. O Elder Carlos, então, compartilha uma experiência que eu gostei muito e eu quis trazer também aqui para compartilhar com vocês. E ele diz: quando eu era professor da universidade, Harvard Human Medicine, ficou sabendo de algo que lhe foi contado pelo reitor da universidade. Charles Eliot, a respeito de um aluno que queria desistir e abandonar tudo. Evidentemente, o reitor Eliot usou toda a capacidade racional que tinha para dissuadir o jovem daquele curso de ação, mas de nada adiantou. O aluno era intransigente, seu curso destrutivo estava traçado. Então o reitor Eliot teve uma ideia, perguntou: e quanto à sua esposa e os seus pais, que trabalharam e se esforçaram para que você chegasse até aqui? Será que o sacrifício deles de nada valeu? Aquele pensamento tocou profundamente o rapaz. Não por si mesmo, mas pelos outros que o tinham amado e haviam sofrido e se sacrificado. E ele resolveu continuar. O sofrimento deles não seria em vão. Olha que experiência fantástica, né? Quando aquele jovem, nada
estava convencendo ele a ficar, né, permanecer com os seus estudos. Mas quando aquela pessoa, o reitor, colocou as pessoas que sacrificaram por ele, né, como seus pais, aqui sua esposa, aí sim, aquele entendimento fez com que aquele jovem permanecesse, continuar ali estudando e terminar seus estudos, para fazer com que o sofrimento daquelas pessoas que ele tanto amava não fosse em vão. Vamos continuar. O sofrimento em favor de outros parece. Deixa eu só arrumar aqui que está atrapalhando um pouco a minha leitura. Parece ter seu maior impacto para o bem quando pelo menos quatro elementos estão presentes. Primeiro, a pessoa que sofre é pura e digna. Nesse sentido, houve somente um que estava completamente livre de manchas, alguém digno de sofrer espiritualmente por todos os outros, é o Senhor Jesus Cristo. Segundo, a causa pela qual ele sofre é justa. Não há causa mais digna do que aquela pela qual o Salvador sofreu, ou seja, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Terceiro, a pessoa que recebe o favor conhece e ama a pessoa que se sacrificou. E quarto, a pessoa que recebe o favor valoriza a causa pela qual ocorre o sofrimento. Quando esses quatro elementos existem simultaneamente, a química da mudança comportamental humana é explosiva. Está se referindo aqui ao Salvador Jesus Cristo, né? Quando esses quatro elementos existem simultaneamente, né? E a gente pode ter certeza que a química da mudança comportamental humana é explosiva. É por isso que o Salvador Jesus Cristo, de fato, e fazer a dele no centro de nossa vida opera essa mudança explosiva citada pelo Helder Callista. Bom, vamos continuar. No contexto da expiação, os dois primeiros elementos acima são um fato consumado. Os dois últimos dependem exclusivamente de nós. Então, os dois primeiros citados aqui faz referência ao Salvador Jesus Cristo, e os dois últimos dependem de nós. Esse é um dos motivos pelos quais é tão importante que entendamos a expiação, inclusive seus porquês e como, bem como suas consequências. Imagine o poder para o bem que poderia ser desencadeado se entendêssemos plenamente a amplitude do amor de Cristo e a profundidade de seu sofrimento. Paulo viu esse potencial. Ele ensinou que o sangue de Cristo nos purifica ou desvia nossas consciências das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ao expandirmos nosso conhecimento da expiação e aumentarmos nosso amor pelo Salvador e pela causa pela qual ele sofreu, nosso coração começa a se abrandar e a se tornar mais apto a ceder aos poderes motivacionais de seu sacrifício. Agora nós temos aqui uma, uma experiência, né, de Handel, aquele compositor, né, que muito famoso, que compôs aquela música bem conhecida também, Aleluia, é, que é aquele hino muito conhecido, né, o coro já cantou várias vezes, lindo demais. E ele então, Elder Carlos cita é, esse autor, Handel, uma experiência muito legal que eu gostei bastante e quis compartilhar com vocês. Então vamos lá. Lembrar-nos do sacrifício salvador é um tema repetido muitas vezes nas Escrituras. O Senhor sabe que essa reflexão é mais do que um exercício mental. Na verdade, é um precursor de obras semelhantes à de Cristo. Há muitos anos, Handel compôs sua obra-prima para repertório de coro, o incomparável Messias. Essa composição não foi apenas o produto de um homem talentoso. Da letra fluem claras marcas da intervenção divina. Então, gostei dessa parte que a de Callister parece aqui um testemunho de que esse homem foi inspirado a compor essa linda canção, letra, nessa linda letra. Da letra fluem claras marcas de intervenção divina. A marca registrada celeste é irrefutável. Durante 24 dias, Handel permaneceu em reclusão espiritual em seu quarto, enquanto compunha linha por linha uma música adequada a coros celestes. Em certo ponto, depois de ter composto o coro de Aleluia, tá, esse é o que eu estava mencionando a canção, né?
aleluia, ele chamou seu servo e exclamou: Eu realmente pensei ter visto todo o céu diante de mim e o próprio Deus grandioso. Depois de uma das apresentações, o amigo comentou que a tinha considerado um ótimo entretenimento. Olha que interessante, um amigo achou que foi um ótimo entretenimento, né? Toda aquela inspiração que ele buscou, aquele sacrifício que ele fez. Handel respondeu: Muito me entristeceria saber que apenas entreteve o povo. Eu queria torná-los pessoas melhores. Olha, então, ele fez todo aquele sacrifício, ficou 24 dias recluso para compor aquela linda canção. De repente, a pessoa falou: Olha, foi um ótimo entretenimento. Mas ele não queria que fosse somente um entretenimento, mas que aquela canção, aquela inspiração que ele buscou, tornasse as pessoas melhores. Da mesma forma, o Salvador está ansioso para que a expiação nos torne melhores. Ele deve ficar severamente desapontado se as pessoas simplesmente reconhecerem sua expiação como um magnífico sacrifício para ser visto com um assombro. Mas sem pensarem em mudar sua vida, o sacrifício expiatório visa motivar-nos, atrair-nos a Ele e levar-nos para um lugar mais alto e, por fim, ajudar-nos a tornar-nos como Ele é. Então, esse é o propósito do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Não somente acharmos algo que foi formidável, né, um grande evento, mas realmente permitir que o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo nos mude. Assim como aquela canção, né, que Handel fez, não queria que fosse somente um entretenimento, trouxesse bons sentimentos para as pessoas, mas que fosse uma motivação para ajudar as pessoas a se tornarem melhores. A mesma coisa é o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Não pode ser somente um grande evento, mas tem que ser um evento que motive a mudança para nos tornarmos pessoas melhores, mas principalmente pessoas como o Salvador Jesus Cristo. Então, esse foi o primeiro capítulo, né, o capítulo que nós estudamos hoje, o capítulo 20. E agora nós vamos então para o capítulo 21, a bênção da exaltação. Então vamos lá. A expiação não foi apenas uma redenção do que havia sido perdido na queda, ela foi um acréscimo para Adão e Eva e todos os seus descendentes, elevando-se acima de sua condição anterior à queda. A expiação é tanto redentora quanto exaltadora em sua natureza. C.S. Lewis compreendia esse princípio. Para Deus não se trata apenas de consertar, não se trata apenas de restaurar o status quo. A humanidade redimida deve ser mais gloriosa do que ela teria sido antes da queda, mais gloriosa do que qualquer raça não decaída é hoje. E se é que neste momento o céu estelar oculta alguma raça assim. E essa glória sublime, acrescentada num verdadeiro ato vicário, exaltará todas as criaturas. Reconhecendo a necessidade da expiação por suas qualidades aperfeiçoadoras, bem como suas características redentoras, Lewis acrescentou: ela teria ocorrido para a glorificação e o aperfeiçoamento, mesmo que não fosse exigida para a redenção. Ok? Então, dando aqui ênfase, a expiação não foi apenas uma redenção de que havia sido perdido na queda. Ela foi um acréscimo para Adão e Eva e todos seus descendentes, elevando-nos acima de sua condição anterior à queda. A expiação é tanto redentora quanto exaltadora em sua natureza. Ou seja, a expiação, ela não serve para nos tornar como nós éramos antes. Não é uma restauração, ela é uma exaltação, ela serve para nos exaltar, para nos tornarmos melhores. Muito bem. Quão trágico, olha que nós vemos agora em seguida nesse slide. Quão trágico seria se a expiação meramente nos restaurasse ao estado edênico, ao estado como Adão e Eva, por exemplo, né? Felizmente, a expiação foi muito mais do que uma restauração do que havia sido perdido, muito mais do que um retorno à linha de partida. O presidente John Taylor deu alguns esclarecimentos adicionais a esse respeito. Graças à expiação de Jesus Cristo, o Evangelho, ao ser apresentado e pregado a Adão, depois da queda, deu-lhe condições não só de vencer a morte, mas também de ter ao seu alcance e possuir
perpetuamente não só a vida terrena, mas a vida celestial. Não só o domínio terreno, mas o celestial. E por intermédio da lei desse evangelho, possibilitou-lhe a sua posteridade conseguir não só o seu primeiro estado, mas uma exaltação na terra e nos céus, maior do que teria se não fosse pela queda, e todos os poderes e bênçãos da expiação, maiores e superiores a todas as alegrias ou privilégios que poderia ter tido em seu primeiro estado. Então, achei fantástica essa citação do Elder John Taylor, do presidente John Taylor, na verdade. Então, ela serve para nos tornar melhores, não restaurar ao estado anterior, o primeiro estado. O Elder Bruce Hafen, né, lembram dele? É o autor de A Fé Não é Cega. Ele disse o seguinte, escreveu um artigo muito sábio: a expiação não é apenas para os pecadores. As implicações óbvias desse título são que o círculo de influência da expiação se estende até bem além da purificação de nossos erros deliberados. Na verdade, quanto mais essa doutrina é explorada, pesquisada e analisada, mais seus limites parecem expandir-se com uma elasticidade quase ilimitada. É como se alguém estabelecesse uma série interminável de cortinas no espaço. A princípio, cada cortina é erguida na expectativa de ser a última, a conclusão de todo espaço. Mas à medida que alguém incansavelmente segue esse curso de ação, por fim se dá conta de que não há fim para essas cortinas. Da mesma forma, aparentemente, não há fim para as bênçãos concedidas pela expiação. Não há um ponto final para as perguntas a serem feitas e as respostas a serem encontradas, pelo menos não no período dessa vida mortal. Olha que interessante. Então, assim como uma cortina no espaço, você aí, puxa, eu acho que agora é o fim. Abre uma, levanta outra, e você descobre que não tem fim. O Elder Hafen, então, ele nos ensina que a expiação também, na sua abrangência, não tem fim. Nós já estudamos sobre isso, alguns debates anteriores, que ela é infinita na abrangência, né? Não tem como você limitar, né, o que ela abrange. E isso é, de fato, maravilhoso. O rei Benjamim visualizou o círculo da influência da expiação estendendo-se estendendo-se até bem além do pecador consciente. Ele ensinou: seu sangue expia os pecados dos que morreram sem conhecer a vontade de Deus ou que pecaram por ignorância. Assim, os poderes redentores da expiação não são apenas para o pecador consciente. Eles podem redimir a alma dos que pecaram sem conhecimento ou entendimento da vontade de Deus. Mas e quantas fraquezas, falhas e incompetências que não são tanto função do pecado ou da ignorância, mas de uma falta de capacidade? A expiação pode preencher essa lacuna? Será que ela pode não apenas corrigir, mas também conceder, acrescentar ou aumentar nossa capacidade para a divindade? Uma ótima pergunta, não é? Será que ela pode pagar nossa conta espiritual deficitária e não apenas zerar o saldo, mas torná-lo positivo? E a resposta é sim, sim, com certeza. A definição de graça, conforme lemos no LDS Bible Dictionary, condiz com o comentário do Elder McConk. Essa graça é um poder que permite a homens e mulheres ganharem a vida eterna e a exaltação depois de fazerem todos os esforços que tiverem a seu alcance. O rei Benjamim implorou a seu povo que se despojasse do homem natural e se tornasse santo pela expiação de Cristo, o Senhor. O Elder Heffen desenvolveu esse pensamento. Conforme sugere o rei Benjamim, a expiação faz mais do que pagar pelos nossos pecados. Está respondendo à pergunta anterior. Ela é também o agente pelo qual desenvolvemos uma natureza santa. Foi exatamente isso que Moroni ensinou. Sim, vinde a mim, sede aperfeiçoados nele, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Então sereis santificados em Cristo, pela graça de Deus, por meio do derramamento de sangue de Cristo. Elder Heaven continuou a desenvolver esse conceito. Vemos aqui que a graça do Senhor, destravada pela expiação, pode aperfeiçoar nossas imperfeições.
Embora parte do processo de aperfeiçoamento envolva a purificação da contaminação do pecado e da amargura, aqui vemos uma dimensão adicional e positiva por meio da qual adquirimos uma natureza semelhante à de Cristo, tornando-nos perfeitos assim como o Pai e o Filho são perfeitos. A vitória do Salvador pode compensar não apenas os nossos pecados, mas também nossas incompetências. Não apenas nossos erros deliberados, mas também nossos pecados cometidos em ignorância, nossos erros de julgamento e nossas imperfeições inevitáveis. Nossa mais elevada aspiração é mais do que ser perdoados dos pecados. Procuramos tornar-nos santos, investidos positivamente de atributos cristãos, sermos um com Ele, semelhantes a Ele. A graça divina é a única fonte que pode, no final, realizar essa aspiração, depois de tudo o que pudermos fazer. Vencer fraquezas, inadequações e falhas. Parece que algumas pessoas perdem de vista a esperança da divindade, não por causa de pecados importantes, mas por causa de erros e fraquezas inocentes. Não sou uma pessoa ruim, dizem elas. Simplesmente parece que não consigo vencer as fraquezas, que tão facilmente me acometem e me distanciam de Deus. Não são tantos pecados, mas a falta de talento, a falta de capacidade, a falta de forças que me separam de Deus. Aqueles que se enquadram nessa categoria não precisam ser lembrados da abrangência íntima e infinita da expiação. Independentemente da profundidade ou da multiplicidade de nossas fraquezas individuais, a expiação está sempre à nossa disposição. Nela há beleza e genialidade. Nunca está além, nunca está além de nosso alcance. Olha, isso aqui é uma promessa maravilhosa, né? A expiação nunca está além de nosso alcance. Fantástico. O Salvador está sempre ao nosso lado, ansiando por investir-nos com os poderes que vão converter todas as nossas fraquezas em pontos fortes. O Bible Dictionary põe na devida perspectiva a necessidade que todo homem tem desse poder. Todos necessitam da graça divina em consequência da queda de Adão e também devido à fraqueza e às falhas dos homens. Lemos como Moroni, ao resumir as placas de Éter, lamentou com o Senhor que os gentios zombariam de seus escritos. Ele se sentia à vontade para falar. Na verdade, reconhecia que o Senhor o tornara, desculpa, poderoso na palavra, mas depois acrescentou: Não nos fizeste poderosos na escrita. Em resposta aos temores de Moroni, o Senhor fez essa promessa magnífica: Dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes, e minha graça basta a todos os que se humilhem perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Isaías também ensina. Ele fala sobre esse poder, né? Onde ele diz: dá força, que o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Mas aos que esperam no Senhor, renovarão as forças, subirão com asas como águias. Que descrição mais apropriada! Aqueles que humilde e fielmente esperam no Senhor podem, tal como águias, elevar-se bem acima de suas fraquezas. Moisés sentiu-se oprimido por uma flagrante fraqueza em sua vida. Ele foi chamado como profeta, mas ainda assim se afligia. Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Então, Moisés aqui relata a fraqueza que ele tinha, né? Ele não era bom na eloquência, não era bom na fala, pelo menos não se sentia confiante na sua fala, no seu discurso. Foi como se dissesse: como posso liderar esse povo se não tenho influência para falar, não tenho o dom da oratória? O Senhor rebateu as preocupações dele como essa clássica resposta: Quem fez a boca do homem? Em outras palavras, o Senhor estava lembrando que Deus, que criou tanto o homem quanto o mundo sem fim, sem dúvida poderia corrigir o simples problema inerente à fluência de um homem ao falar. Depois o Senhor fez essa promessa a Moisés: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Então o Senhor fez essa promessa para Moisés: Olha,
tudo bem, né? Você tem essa fraqueza, mas eu tenho o poder de corrigir isso, ok? Mas olha o que acontece. Depois o Senhor fez essa promessa a Moisés. Bom, vai, pois, agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Isso deveria ter solucionado o problema, eliminado o obstáculo da descrença. Porém, Moisés, por maior que tenha sido, ainda carecia da fé naquela ocasião, pois replicou. Então Moisés questionou: Ah, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Moisés não podia acreditar que seus problemas de fala poderiam ser solucionados pelo Senhor. Em vez disso, procurou a sua própria solução, um porta-voz. Como o Senhor reagiu? Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. A consequência, Moisés conseguiu seu porta-voz, mas uma fraqueza deixou de se tornar o ponto forte que poderia ter se tornado. Imagina só, né? Moisés, que era tão poderoso, abriu o mar, né, vermelho, fez cair maná do céu, cordonizes e tirar água, né, da rocha, mas nesse quesito, né, da oratória, ele acabou ah, acomodando e o Senhor mesmo o Senhor prometendo que ele ia ser um bom orador, né? O dom da oratória, mas dom da palavra, mas ele se acomodou e o Senhor chamou outro porta-voz e ele não conseguiu se desenvolver naquele quesito. Olha que um outro exemplo agora, contrário. A esposa do Senhor para Enoque, não, Enoque, agora o que aconteceu ao contrário de Moisés. Foi semelhante a seu conselho para Moisés. Abre tua boca e ela encher-se-á e dar-te-ei palavras. Até esse ponto as escrituras são paralelas. Era a mesma peça, a boca, né? O mesmo ato, dom da oratória, a mesma cena. Somente os nomes e as datas foram mudadas. Foi nesse ponto, porém, que os roteiros se afastam um do outro. Não há sugestão no registro das Escrituras de que Enoque tenha duvidado da promessa do Senhor. Olha que quão importante nós não duvidarmos do Senhor. Em vez disso, ele se humilhou em sigela obediência à fé. Enoque, ao descrever esse encontro, disse: O Senhor falou comigo e deu-me mandamento. Portanto, por esse motivo, para cumprir o mandamento, digo essas palavras. As Escrituras então revelam o assombroso poder da graça de Deus. E quando Enoque proferiu as palavras de Deus, o povo tremeu e não pôde permanecer em sua presença. Olha só que incrível, até me arrepiei agora. O registro das Escrituras prossegue declarando: Não grande era a fé, tão grande era a fé que possuía Enoque, que ele proferiu a palavra do Senhor, e a terra tremeu, e as montanhas fugiram, sim, de acordo com sua ordem, e os rios de água desviaram-se de seu curso, e de todas as nações temeram grandemente. Tão poderosa era a palavra de Enoque, tão grande era o poder da linguagem que Deus lhes dera. Que interessante, né? Isso soa como alguém que tinha fala pesada? Pelo contrário. Sua fraqueza havia se tornado um ponto forte e vigoroso. A promessa do Senhor, conforme proferida pelo apóstolo Paulo, foi uma confirmação do que aconteceu com Enoque. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Incrível, né? Incrível essa experiência. Bom, ah, terminamos aqui o a nossa aula de hoje. Esse é o material que eu trouxe para compartilhar hoje com vocês. Procurei resumir, era um material muito grande, mas trouxe algumas citações que me tocaram bastante e gostaria de compartilhar hoje com vocês. E, e gostaria de convidá-los para que possam colocar aqui nos comentários que mais te chamou a atenção, né, do nosso estudo desta noite. Puxa, eu gostei bastante desses capítulos que nós estudamos aqui. O que te tocou? O que tocou, né, o seu coração? Tá bom? Muitas coisas me tocaram, né, muitos ensinamentos. E gostei bastante, né, de vários, né, princípios, verdades que aprendemos aqui. E essa mesmo, né? Moisés, né, muito poderoso, fez vários milagres, abriu o Mar Vermelho. Naquele ponto ali, acabou meio que se acomodando,
e o Senhor providenciou, claro, um outro porta-voz para ele, mas diferente, Enoque já conseguiu, ah, teve a fé no Senhor e nós vimos um grande milagre que aconteceu, as suas palavras, na verdade as palavras, né, que o Senhor usava por meio, né, de Enoque, foram muitos milagres, né? Então, que bênção saber que o Senhor, ele pode nos abençoar, né, com capacidade, que é o poder, né, capacitador da expiação. Nós vimos hoje que ela é abrangente, poder de atrair, né? Salvador tem o poder de atrair todos os homens, todas as pessoas a si. E muitas pessoas fazem sacrifícios, né, para servir ao Senhor. Então, como é maravilhoso falar sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre o, o poder, né, do sacrifício expiatório dele, o poder que emana da expiação. Gostaria de fazer um convite para vocês. Compartilhe aqui nos comentários o que chamou a sua atenção hoje, aqui em uma frase, né? O que você aprendeu hoje que poderia compartilhar conosco em uma frase. Sei que Cristo vive, sei que Ele nos ama, tem o amor perfeito. Sei que fez o seu grande sacrifício expiatório por nós, porque nos ama. Compartilhe essas verdades em nome de Jesus Cristo. Amém. Nos vemos no próxima semana. Tchau.